Então, vamos continuar aqui a nossa conversa com o Dr. Anderson Sales, falando sobre o reflexo das decisões dos tribunais de contas no campo penal. Então, ele seguiu no primeiro momento fazendo uma explanação mais geral sobre a missão institucional dos tribunais de contas e de como funciona essa mecânica. Eu vou aceitá-lo para a transmissão e ele falava, ao fim desse primeiro momento, da divisão de instâncias, ou seja, o mesmo fato que poderia ter um olhar pela atividade administrativa de controle e fiscalização e esse mesmo fato render uma sanção administrativa, uma multa, uma interdição, uma suspensão de contrato ou coisas assim, e, repito, esse mesmo fato ser levado para apreciação do campo reparatório, civil e do direito penal. Então, é com esse caminho que estamos retornando aqui com a presença de Anderson Sales, que vai continuar aqui a sua exposição, e eu de vez em quando nafrando ali para extrair o que melhor pode vir do seu talento. Está com a palavra aí, Anderson. Grato, professor. Grato pelo carinho, viu? Só minha esposa entrou aqui na sala para fazer eu tinha que fazer uma ressalva na minha explanação, que é mandar um abraço para minha mãe, que ela disse que está me assistindo. Olha aí. Já mandei um abraço para ela, mandei um abraço também para o pessoal de Jardim de Piranhas, né, para Robson Maia, professor Robson Maia, que estava também assistindo, não sei se ele ainda está. Gente, Então, vamos retomar agora, né, com relação à repercussão penal. Né? Como o senhor já lançou, e o Nitão também, quer utilizar o tema da lei de licitações, é até interessante porque a lei de licitações, as licitações em geral, é um tema muito estudado no âmbito do direito administrativo na graduação. Seria difícil a gente falar sobre repercussão penal, por exemplo, de uma inscrição de valores em restos a pagar sem cobertura financeira ou adiantamento de pagamentos sem prévio empenho. Né? Teria que fazer toda uma explicação do direito financeiro para depois chegarmos na repercussão penal e tudo mais. A licitação é mais fácil, até porque na lei de licitações, como o senhor já também fez uma ótima abertura para o assunto, a lei de licitações ela separa nos artigos 86, 87 e 88, ela elenca algumas sanções administrativas que, além de dar no artigo 113, né, competência para o controle das licitações dos contratos administrativos aos tribunais de contas, atribuir, também elenca essas sanções. As sanções da Lei 866 são de advertência, multa de mora por atraso na execução, multa de ofício, suspensão temporária da possibilidade de participar de licitações, declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública. Por outro lado, né, dos artigos 89 a 99, né, o 98, porque o 99 trata das multas que são correlacionadas às tipificações penais, né, dos crimes praticados contra a administração pública que estão elencados na lei de licitações. Um ponto, sim, entre esses artigos, podemos citar aqui ações que são dolosas, ações dolosas que são censuradas pela lei de licitações, fatos como não realização de licitação ou respeito a alguma fase do procedimento licitatório, fraude ao caráter competitivo da licitação, fraudar a execução de um contrato, né? E é importante fazer uma ressalva, né?
fazer elevar a discussão para uma questão específica quando se trata de repercussão penal das decisões dos tribunais de contas, professor, que é identificar que não há nenhuma modalidade elencada na lei de licitações de conduta culposa. Só são consideradas como crime, tipificados como crime, atos dolosos, nesse sentido aqui desses exemplos que eu citei. Isso é uma problemática. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, e foi por isso que eu pedi ao senhor para primeiro fazer essa explicação sobre responsabilização e outras esferas de atuação dentro que são abarcadas com as decisões emanadas pelos tribunais de contas, é que a apuração de responsabilidade dos administradores públicos ela se dá de forma subjetiva. Então, para um auditor, né, ou para mais diretamente para o Tribunal de Contas, no âmbito da apuração de sua responsabilidade, o fato é subjetivo no sentido de que ele não vai apurar se a fase de procedimento licitatório que deveria ter sido cumprida, ela foi realizada dolosamente, né, pelo gestor, pelo administrador de recursos, pelo responsável, ou se ela foi realizada na modalidade culposa, né? O Tribunal de Contas identifica e pode realizar a aplicação de uma combinação de uma multa. Tem outros princípios, o nosso amigo Nitão é especialista nessa área, existem outros princípios, né? Instrumentabilidade das formas, que podem ser, em casos determinados, casos concretos, ser superior e não haver uma aplicação de uma multa, né? Pelo não cumprimento de uma fase do procedimento licitatório, e por aí vai. Não vamos prolongar tanto nisso, porque a questão a ser discutida é a repercussão penal, né? Então, outro ponto que eu preciso chamar a atenção do senhor e de quem quiser participar é que, com relação à prescrição da pretensão punitiva, né, que esses tipos elencados pela lei de licitações, elas correspondem a 4, 8 e 12 anos, segundo uma regra que é estabelecida no artigo 109 do Código Penal, né, professor? Sim. Então, muitas vezes, por exemplo, nós temos uma conduta que foi realizada em 2010, 2011, o processo de contas passa algum tempo, né, até por conta de questões de contraditória e ampla defesa, passam algum tempo para serem apurados e finalizados, né? A própria quantitativo de unidades jurisdicionadas e até mesmo quantidade de pessoal para realizar os serviços, os trabalhos das auditorias curto. Então, esse trabalho é feito dentro de uma amostragem, dentro de um plano de fiscalização anual desenvolvido pelo Tribunal de Contas e muitas vezes o processo de contas acaba por demorar um pouco mais. A repercussão penal daquela atuação do Tribunal de Contas, será que ainda há tempo hábil para fins de responsabilização penal, né? Até porque quando chegar na responsabilização penal, o processo sendo encaminhado para o Ministério Público Estadual para apresentar sua representação, a representação, né, professor? Que o Ministério Público apresenta, então o Ministério Público ainda vai precisar avaliar previamente, antes de entrar com sua representação no Judiciário, se aquela conduta configura um ato doloso ou culposo. A esfera eleitoral também. O Ministério Público, diante daquela lista, né, que é encaminhada pelo Tribunal de Contas das decisões de débito, né, que foram combinadas, foram imputadas a alguns gestores, dentro daqueles processos, o Ministério Público ainda precisa avaliar, fazer o seu juízo de valor dentro das condutas que foram elencadas no âmbito do Tribunal de Contas, se aquilo ali se configura ou não uma conduta culposa ou dolosa, né, para a sua seara de responsabilização. A problemática é,
Se o Tribunal de Contas fizesse, essa análise, essa apuração, isso é uma opinião própria, viu, professor? Se o Tribunal de Contas fizesse essa apuração, se o ato foi doloso ou culposo, sem precisar dizer se aquela conduta se enquadra dentro de improbidade administrativa ou um tipo penal, eleitoral, o que for, já auxiliaria. Outra coisa é a participação de outras instituições na seara do levantamento de informações na apuração de responsabilização dos administradores de recursos públicos. O grande norte é que toda essa seara, toda essa celeuma e esse trabalho que é desenvolvido precisa se aperfeiçoar, principalmente para fins de consagração do princípio da eficiência e da economicidade. Né? Estamos vivendo épocas aí de... Me dá só um segundinho, que é um gancho muito importante para isso que você está falando. Veja bem, o professor Eduardo Cavalcante, que é professor de Direito Penal, mas é membro do Ministério Público do Rio Grande do Norte, ele está aqui na linha fazendo algumas observações da demora do julgamento no Tribunal de Contas, ou seja, a morosidade que acomete o Judiciário também acomete a Corte de Contas. Então, ele disse que isso é um caminho para a prescrição, porque, às vezes, quando eles recebem o resíduo penal para promoção, resíduo penal e quase penal, para a promoção da ação penal ou da ação de improbidade administrativa, ou já se está às vésperas da prescrição, ou ela já se operou. Então, ele disse que a busca da eficiência, como você estava falando, deve ser uma constante, porque está havendo esse ato entre o trabalho do Tribunal de Contas e o legitimado para levar ao conhecimento do Poder Judiciário, que é o Ministério Público, digamos, comum. Porque tem um Ministério Público especial, né, como já falamos, que oficia junto ao Tribunal de Contas, e às vezes as pessoas até embaralham, acham que o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, é o titular da ação penal do que foi encontrado em resíduo criminal no trabalho de vocês, e não é. Quer dizer, ele é um órgão importantíssimo como olhos da sociedade lá, mas ele leva para quem é legitimado para postular no judiciário, ou seja, quem é o titular da ação penal ou o titular da ação civil pública para fins de improbidade administrativa. Então, esse reclamo do professor Eduardo Cavalcante é muito oportuno e nos remete à reflexão de que, apesar da excelência do trabalho do Tribunal de Contas, dos Tribunais de Contas, é preciso se imprimir uma dinâmica que não seja contributiva da impunidade. E tem também, aí eu responderei rapidinho aqui, o doutor Rodrigo Cavalcante, o advogado, que é mestrando também, fala sobre responsabilidade objetiva e teoria do domínio do fato. Ele disse que muita coisa que é apurada nos termos da Corte de Contas não considera esses dois, digamos, essas duas pilastras que vêm do direito penal e que, obviamente, por ser de norma restritiva de direito, elas devem ter respeito, obediência, aplicação no âmbito da Corte de Contas também, obviamente. Sempre que se falar em norma restritiva de direito, em qualquer espaço, no administrativo, no penal, no de contas, no tributário, tudo isso, no disciplinar da administração, tudo isso tem que ser tomado em conta. Então, eu quero dizer, da minha posição, eu tenho recusa absoluta a isso. Onde exista a possibilidade de uma sanção com previsão de que a conduta seja dolosa, se partir para a responsabilidade objetiva. É claro, existem as situações em que a atuação é culposa e existem as situações em que a atividade de sindicância, de fiscalização de contas, ela prescinde do elemento normativo. E aí ela vai para a responsabilidade objetiva e está legitimada para isso. Agora,
No instante em que isso pode se transformar numa sanção pecuniária, numa sanção de resíduos penais, etc. e tal, então tem sim que se observar o princípio da culpabilidade para evitar exatamente a responsabilidade objetiva. Isso é somente pelo jeitão dele, logo ele deve ser punido. Quem diria? Eu acho que ele tem que ser punido. Achismo não casa com sanções, quer sejam administrativas, quer sejam penais. O segundo ponto, a teoria do domínio do fato, que às vezes é equivocadamente manejada pela defesa e às vezes é equivocadamente manejada por quem representa o Estado. Então, teoria do domínio do fato é preciso que seja levantada de uma ponta à outra, até que ponto se tem certeza de quem está no extremo da administração pública, por exemplo, tem controle sobre o que está na ponta. Não se está falando aí de cegueira deliberada, está se falando de efetivamente poderes para interromper o fio que vai do seu comando até onde se realiza a ação. Então, não é pelo fato do fulano ser prefeito de uma cidade de médio porte, digamos assim, do Rio Grande do Norte, que ele vai ter obrigatoriamente que saber o que se passa em uma sala de licitação. Então, nós não podemos imputar nem as sanções administrativas, nem as sanções decorrentes da improbidade administrativa, muito menos as penais, de maneira objetiva, de dizer, se ele é prefeito, logo deve saber o que se está passando nos escaninhos da comissão de licitação. Tragam-me provas de que Sua Excelência, o prefeito, sabia daquilo, de que ele montou, às vezes, até uma comissão de licitação fake, para usar um termo de agora, e aí eu terei para ele uma condenação. Mas trazendo com laivos de responsabilidade objetiva, necas de Pitibiribas. Pode continuar aí. Grato, professor. Muito bem colocado. Eu queria fazer aqui fazer uma pontuação. Doutora Ana Paula de Oliveira, ela colocou aqui, eu só estou lendo o que o pessoal escreveu agora, né? Então, ela escreveu aqui que na pós-modernidade, a lógica é a força-tarefa. Realmente, doutora, muito bem colocado. E o professor Leonardo Medeiros, ele foi meu professor de prática administrativa, né, na graduação, e é consultor jurídico lá do Tribunal de Contas. Ele colocou aqui, boa noite, professor e Anderson, vocês acham possível, nesse momento de pandemia, a possibilidade de acordo de não persecução penal e fiscal conjugada, Ministério Público de Contas e Tribunal de Contas? Muito interessante. Eu acho que isso pode ser e deve ser estudado, mas são reuniões que precisam ser realizadas, é um trabalho. Eu não estou na ponta de trabalho para atuar nesse sentido. Teria que se falar com a secretária-geral do tribunal. Essas atuações conjuntas... Oi. Me permita só um opinamento. Claro. Em época, muito mais de época de pandemia, estamos em época de reinvenção. Reinvenção jurídica, reinvenção ética. Então, a justiça consensuada é uma porta e ela deve ser manejada, sim, por esses órgãos que possam dar uma resposta à sociedade, independente do formalismo que classicamente nós tínhamos. Desde que haja garantias, pode ser tocado para frente. Essa é a minha opinião. Devolvo a palavra a você, confortável. Eu trabalhei, eu fui servidor, assessor jurídico da Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas, né, durante 5 anos. E muitas dessas atuações conjuntas entre essas instituições que eu vi acontecer eram realizadas e fomentadas também por meio do MARCO, o Movimento Articulado de Combate à Corrupção. Inclusive, eu participei de uma conjunta entre o CAD,
Tribunal de Contas do Estado, né, que cedeu alguns servidores, Ministério Público, deflagrando uma busca e apreensão no Alto Oeste para... como era o caso que estava envolvido, então era um cartel. Isso foi em 2015. Então, eu acho que atitudes como essa... Questão das salinas? Não, foi de aquisição de alimentos. De alimentos? Foi. Era em 2015, eu ainda era estagiário, na verdade, nessa época. Em 2015 não, era 2014, em meio de 2014, não lembro direito não. Mas faz bastante tempo, eu já vi algumas atuações conjuntas como essa acontecerem, e eu acho que é de grande relevância que isso aconteça e que aconteça mais frequentemente. Minhas colocações, professor, no geral, seriam basicamente essas. Tinham outras? Sim, o senhor pediu para falar a respeito da atuação do Ministério Público de Contas, não foi, professor? Foi, né? Deu um flash assim, mas seria interessante, por ser o Ministério Público, o titular da pública, é interessante que você clarifique, porque a nossa plateia ela é muito heterogênea. Muita gente de direito, mas tem pessoas de outras áreas, até da administração, outro contato com a administração. Seria interessante o papel institucional do Ministério Público de Contas, Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas, quer dizer, da importância que ele tem e dos limites e possibilidades que tem. Então, se você pudesse dar uma panorâmica geral, porque isso casa com a nossa temática, seria interessante. O Ministério Público, na verdade, seria interessante que eu conseguisse espelhar aqui para a turma aquele slidezinho que eu fiz, está na página 12, né, que eu coloco aqui no centro o Ministério Público de Contas fazendo essa intermediação, né, e acompanhamento das atuações desses créditos. Na verdade, é mais específico com relação... Você, ao depois, você pode selecionar algum desses slides que estavam prontos para ir, porque nós íamos trabalhar numa sala de Zoom para poder passar o dia, levar esses slides. Não foi possível. Então, você, no seu próprio perfil do Instagram, você publica esses slides, os que você seleciona, que as pessoas que agora têm interesse visitarão o seu perfil e verão esses slides. Legal? Certo. Então, no geral, esses créditos, né, dos valores de ressarcimento e de multa são gerados pelas decisões dos tribunais de contas, obrigações de fazer e de não fazer. Algumas, como os TAGs, por exemplo, que são assinados, termo de ajustamento de gestão, que são assinados pelo Ministério Público com um órgão jurisdicionado, ele é homologado posteriormente pelo Pleno ou por uma das câmaras dentro do tribunal. Ficou preto aqui, professor? Oi? Então, sua imagem aqui desapareceu na minha tela. Para mim também. Mas está tudo ok, né? Então, você ouve? Escuto. Tá certo. Vamos tocando aí, eu fui... Certo. Após exarar o acordo, o tribunal, como muito bem disse o professor, muito bem lembrou, tem um órgão especializado dentro do Tribunal de Contas, que é uma diretoria especializada, que é responsável por gerar aquelas certidões, né, de tornar aquela decisão, o acórdão do tribunal certo, líquido e exigível. Hoje, quem está à frente é meu amigo Eduardo Carneiro, diretor da DAE, Diretoria de Atos e Execuções. Após isso, o processo encaminhado para o Ministério Público de Contas, e o Ministério Público de Contas, por meio da sua Procuradoria-Geral, realiza essa intermediação e acompanhamento do cumprimento das decisões do Tribunal de Contas. Agora, hoje, esse trabalho ainda é feito de uma forma um pouco eficiente, no sentido de que ainda é feito por meio de ofícios, né? O tribunal vem trabalhando hoje, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, tem uma equipe de informática, uma diretoria de informática muito competente. Hoje, 100% dos processos no Tribunal de Contas
do Estado do Rio Grande do Norte são digitalizados, né? E há em desenvolvimento um processo de execução eletrônica que vem fazer uma intermediação mais célere e digital, né, com os órgãos jurisdicionados e, inclusive, acredito que com a Procuradoria-Geral do Estado, o Ministério Público deve entrar também dentro desses trabalhos de desenvolvimento dos procedimentos de execução. É importantíssimo que isso seja realizado, porque quando nós estamos falando de processo de execução de decisão do Tribunal de Contas, nós estamos falando em dar concretude, concretizar uma auditoria que foi feita anteriormente, uma decisão colegiada que foi realizada. Todo o trabalho, ao final, resulta num produto, que é um ressarcimento erário, uma multa, uma obrigação de fazer, de não fazer, né, um remanejamento, um tag que foi assinado, um encaminhamento dessas omissões de não entrar, por exemplo, não inscrever esses ressarcimentos na dívida ativa ou não entrar com a devida execução fiscal, né, por meio das procuradorias dos municípios ou da Procuradoria-Geral do Estado. Então, diante dessa omissão e nessa ineficácia, o professor ficou de cabeça para baixo, ineficácia da medida que é realizada pelo órgão competente, o beneficiário desses créditos, né, o competente para legitimado ativo para ingressar com a busca e recomposição desses valores. Diante dessa inércia, o Ministério Público de Contas, identificando que houve esse período de inércia, é que ele vai encaminhar, né, o processo de execução para o cumprimento de decisão por meio do Ministério Público Estadual. E aí ele vai apurar, inclusive, se o atual gestor, que não entrou com a execução fiscal devida, se aquilo pode também, como ele não promoveu a recomposição ou buscou aqueles créditos que um dia foram créditos, né, de receitas orçamentárias, né, acaba sendo escrito em dívida ativa, que a dívida ativa, para quem estiver assistindo, que não é da área de direito administrativo, gosta mais de direito privado, a dívida ativa pode-se fazer um link para se entender como uma provisão para devedores duvidosos. A dívida é reativada, por isso que ela é dívida ativa. E inscreve-se esses valores na dívida ativa e, a partir disso, com base na lei de responsabilidade fiscal, o atual gestor tem a obrigação de buscar reaver esses créditos. Se ele não entra com a ação de execução fiscal, não promove medidas administrativas de cobrança ou qualquer outra forma que ele tenha à sua disposição para tentar reaver aqueles valores, ele pode sim incorrer num ato de improbidade administrativa ou até mesmo no ilícito penal, né, a depender do caso. Então, o Ministério, aí esses processos de execução de decisão do Tribunal de Contas são encaminhados para o Ministério Público. Dentro do Ministério Público, uma vez eu conversei, à época, com Augusto, que é promotor de justiça, foi... Augusto Azevedo. Ele foi o coordenador do CAUP Patrimônio Público. Na época, eu conversei com ele. Ele disse, Anderson, na época eram 700 processos que tinham para ser encaminhados ao Ministério Público Estadual. Anderson, se esses processos vierem para o Ministério Público, você vai parar o Ministério Público, porque eu vou ter que analisar um por um e depois esses processos vão ser encaminhados para os devidos procuradores competentes, responsáveis por cada um dos municípios, né? Então, veja que o processo, como em alguns casos acaba sendo lento, doutora, dívida ativa 39 da Lei 4.320. Grato, viu? Às vezes o processo no âmbito do direito do Tribunal de Contas já demorou para ser finalizado. Após a condenação, né, abre-se prazo para recursos e tal, finaliza, transitou em julgado. Faz-se
a devida liquidação dos valores, transforma-se aquela decisão certa liquidez exigível, encaminha-se para o órgão competente legitimado para executar. Aquele órgão, aquela prefeitura ou o governo do estado não executou, não cumpriu, não fez nada com aquele valor. Se aí o Ministério de Contas avalia se aquela decisão, se aquele ato ocorreu propositalmente ou não, foi omisso, encaminha-se aquele processo para o Ministério Público Estadual para fins de apuração nesse sentido. Dentro do Tribunal de Contas, poderia até incorrer na aplicação de uma nova multa para o atual gestor que não deu cumprimento, não fez nada, não escreveu um valor na dívida ativa, não fez nada para tentar reaver esses valores. Mas aí, veja, a bola de neve vai crescendo, né, professor? Vai se aplicando multa sobre uma decisão que não foi cumprida e aquilo vai terminar quando? Né? E eficiência lá do artigo 37 da Constituição, zero. Aí, veja só, o Engenho das Letras, que está sendo bastante participativo. É a doutora Ana Paula, minha chefe, viu, professor? Pronto. A doutora substituta de conselheiro. Fez uma observação muito, muito precisa. Ela disse: TAG, negócio jurídico processual de primeira grandeza, mas não se celebra quando existe improbidade. O que o perfil e a doutora Paula disse aí é uma perfeição para fins do direito penal mínimo. Então, coisas que poderiam ter um resíduo que seria encaminhado para apuração penal e que podem ser obstados na base antes que tome uma dimensão que não raramente vai desaguar num crime, numa conduta administrativa que pode ser taxada de ímproba e, do outro lado, termina havendo, em razão dessa bola de neve, termina aparecendo alguma coisa criminal e que vai inchar mais o direito penal. Então, nós que pedimos um direito penal da leveza, um direito penal que seja mais suave para ser mais eficiente, só temos que aplaudir esses mecanismos de consensuamento como o termo de ajuste de gestão. Então, do mesmo jeito que tem o termo de ajuste de conduta, o termo de ajuste de gestão é da maior importância, porque recoloca nos trilhos o gestor, o contratante, o licitante, de maneira que isso não vai precisar de crescer, de causar um dano magnífico à administração pública e à própria sociedade e à própria imagem dos envolvidos, se transformando, como eu já disse, numa improbidade administrativa ou num prejuízo que tenha que ser apurado no campo civil ou mesmo num problema penal. Então, eu tenho aqui dar aplausos à posição do perfil, né, Engenho das Letras e da doutora Paula, no que diz respeito à excelência disso e do reflexo positivo que isso tem no direito penal. Quanto mais seja a resultante do Tribunal de Contas, mais preocupado ficará o direito penal para cuidar de problemas realmente indelegáveis às outras áreas. O direito penal da violência real, de bens jurídicos que sejam efetivamente expostos à sanha de larápios ou de malversadores de dinheiro. Então, é preciso que o direito penal esteja mais livre para poder ser mais eficiente. E ele será livre quando ele não estiver cuidando de miudezas, cuidando de picuinhas que poderiam ter sido obstadas através desses mecanismos, como esse negócio processual do TAG. Vamos lá, continue. A minha explanação que eu tinha para hoje eu finalizei, viu, professor? Fez muitíssimo bem, com excelente qualidade. Veja bem, se você não tivesse trazido respostas, e as trouxe, mas se você não tivesse trazido, só o fato de ter provocado as inteligências das pessoas que visitaram aqui, que isso é cíclico, né? A clientela que passa numa live dessa, ela vem, olha um pedaço, ela sai, depois ela volta, tem outra coisa para fazer, mas não quer perder tudo, tem a facilidade de postar-se no carro, ou no terraço, ou na cama e tal.
e de maneira que você olha ali quantas pessoas estão olhando, aí você vê 28, 38, mas isso não é a realidade, porque muito mais gente passou. Então, tem pessoas que passam, fazem um questionamento ou levam consigo uma dúvida. O grande mérito do palestrante, do expositor, é plantar dúvidas, é lembrar-se do ensinamento de Cristo. Eu não vim para responder, eu vim para conferir. Então, a provocação que advém de um momento desse é o seu grande prêmio. Então, você trouxe temas que podem ser estendidos no campo profissional, que podem ser estendidos no campo da academia, que podem ser estendidos no campo extrajudicial, extrajurídico, melhor dito. Então, pessoas que estão da área de economia ou da área de administração de empresas, ou de filosofia, que seja, ou de ciência política, que apanha uma dessas suas observações e vai retrabalhar na sua área de conhecimento. Que seja a arte, na poesia, na fotografia, os recantos e os caminhos menos esperados podem ser afinados a partir de um conjunto de opiniões desse que você tem. Então, isso que nós conversamos aqui está gravado, vai ficar disponível, as pessoas podem continuar ou tendo acesso às suas respostas ou conduzindo novas perguntas que poderão ser eventualmente respondidas. Eu quero dizer a você da minha enorme satisfação. Eu sabia com quem estava tratando e por isso me escolhi para dividir esta noite aqui, e creio que as pessoas que aqui visitaram, inclusive seus colegas de turma, lá no mestrado, que são meus alunos também, e todos estiveram aqui, Maria Clara, Juliana, o Mitão, o Guilherme, todos, enfim, que estiveram nos visitando aqui, saem daqui com a melhor impressão de você do que já tinha, e as pessoas que trabalham com você, ou que têm contato com você, ou que estudaram com você lá na nossa universidade. Aqui o Ricardo Muniz de Souza, que foi nosso aluno na graduação e no mestrado, dizendo: a qualidade do discente diz muito sobre o mestre. Não, nem tanto, Ricardo. A sua generosidade que é maior que tudo. Então, na trilha do controle, diz: parabéns antes, professor Ivan Lira, pela exposição, pautando o tema dos tribunais de contas. E tantas outras pessoas que passaram aqui, aplaudiram e seguiram. E é isso. Você foi... isto é um webinar, né, ou webinário, que é a forma de se trazer o seminário para o mundo web, mas na ideia clássica grega do que é o seminário. Seminário de semear, seminare, jogar semente. Sementes. Então você jogou sementes. Elas vão produzir frutos que podem ser iguais aos que você imagina ou diferentes. O importante é que o mundo acadêmico, o mundo profissional, o mundo da curiosidade, como eu disse, da arte em geral, da cultura, foi brindado com a sua exposição e com as minhas chatas provocações aqui para colocá-lo em enrascada, que não consegui. A Amália está ali dizendo: exposição maravilhosa. Amália, seu colega, também nossa colega de trabalho lá no mestrado. Então, eu quero cumprimentar tanto a você como as pessoas que aqui estiveram, engrandecendo essa nossa live, que faz parte desse webinário, e nas outras edições esperamos contar com a presença de vocês com temas palpitantes da órbita do direito penal econômico. Então, toda a sequência que nós pensamos aqui nessas 7 ou 8 edições desse webinário terão como âncora o direito penal econômico pelos seus diversos caminhos. Então, eu dou boa noite, devolvo aí a palavra para o Anderson se despedir, o Anderson se despedir da plateia, e vamos para outras atividades.
Grato, professor, grato pelas palavras, viu? Fico muito lisonjeado e agradeço mais uma vez a oportunidade, viu? Agradeço a participação aí dos colegas, doutora Ana Paula, um grande e fraterno abraço, um abraço a todos que participaram e mais um abraço, relembrando mais uma vez a minha mãe que está aí assistindo, ela pediu para lembrar e deu outra oportunidade e eu não falei o nome dela, ela ficou com raiva de mim. E Então, mando mais um abraço para minha mãe Fátima, que está lá pronto. assistindo, lá na praia em Pirangi. Está assistindo e de vez em quando dava a mãozinha materna. Foi? Deduzir pelo nome, Fátima Salles e tal. Ah, foi. Tem aqui um registro do doutor Igor, dizendo o Ceará também atento. Então, é a legítima representação. O Igor, que tem raízes aqui do Rio Grande do Norte, é advogado brilhante no Ceará, advoga muito lá no nosso tribunal, e passando por Limoeiro e Fortaleza, e Maria Clara aqui também, e a doutora Adriana Oliveira, que é do Tribunal de Contas, sua colega do Tribunal de Contas de Pernambuco, perguntando, vai ficar gravado? Vai sim, Adriana, vai ficar gravado, estamos providenciando isso para que não possamos perder esse material tão rico que nos foi trazido aqui pelo Igor. Então, um grande abraço para todos e até a próxima edição do nosso webinar. Grato, professor.